So lover, which way have you moved? It's been a while since our bodies grooved. Cosmic love. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui em São Paulo, no Parque Grande Julieta Silvério Gomes, para entrevistar a Mariana Lemos. Ela trabalha aqui na Nestlé, São Paulo, e ela vai contar um pouco pra gente sobre a função dela. Que é uma função que não é muito conhecida e, pelo menos na universidade que a gente faz, no Unipal, não dão muito enfoque. Bom, você fez faculdade onde? Eu me formei em farmácia pela USP em 2010 e aí eu resolvi trabalhando agora como especialista na área de assuntos regulatórios na Nestlé. E uma dúvida que todo mundo tem é na hora de escolher o curso. Então, por que você escolheu a farmácia? Bom, eu nunca tive muita certeza que eu queria fazer farmácia, né? Eu acho que a maioria dos estudantes, quando vai escolher aí o que fazer da vida, né? Qual profissão seguir, não tem muita certeza. E aí eu comecei a pensar nas matérias que eu gostava. Então eu gostava muito de matérias exatas, gostava de química, biologia. E parei para pensar também no que eu me interessava, né? O que despertava interesse em mim, assim, nos assuntos gerais. E cheguei à conclusão de que eu gostava muito de tudo que era relacionado à alimentação e saúde. E foi então que eu selecionei alguns cursos que tinham a ver com isso. Então eu prestei farmácia, prestei engenharia de alimentos, prestei nutrição. Na época, até o que me tendenciou a escolher a farmácia, acredito que teve influência do meu padrasto, que é farmacêutico, e me mostrou um pouquinho de quão completo é o curso de farmácia, te dá um vasto conhecimento aí de química, biologia, uma série de outras disciplinas. Então ele me incentivou nessa parte e também me mostrou quão abrangente é o campo de atuação. Se hoje eu não sei exatamente o que eu quero seguir, entrando no curso de farmácia, tendo uma boa formação, eu vou ter um leque aí de escolhas que vai me permitir uma escolha mais acertada no final do curso. E aí foi por isso que eu acabei escolhendo seguir pela farmácia, não me arrependo. Mas a área da saúde não te assustou um pouco? Porque a gente no ensino médico, a gente não tem muita noção do que é a área da saúde, exceto a medicina, a odontologia e cursos que atuam diretamente. Então a farmácia é uma coisa, exceto na dispensação e coisas assim, que é a atenção farmacêutica, a gente tem mais a clínica, né? Então a saúde não te assustou um pouco antes de entrar? Sim, me assustou por conta de eu achar que fosse algo mais restrito. Então eu achei que eu ia ficar num balcão de farmácia, trabalhando só na dispensação de medicamento. Mas por isso, como eu acreditava na amplitude aí da carreira, eu não fiquei assustada por isso, porque eu achei que tinha um potencial a ser explorado dentro da área da farmácia e focada sempre em alimentos, que era uma área que me interessava muito. E a sua graduação? Você se dedicou mais realmente à parte de alimentos? Por hoje você trabalhar com isso, você fez a gestão da sua carreira? Você pensou em gestão de carreira enquanto graduação? Durante toda a minha faculdade, sempre fui muito estudiosa. Então, assim, estudava todas as matérias, eu me dedicava muito. E como eu tinha um interesse pela área de alimentos, eu procurei fazer as optativas direcionadas para a área de alimentos. Fora a nossa formação é generalista, né, no curso de farmácia, procurei fazer as optativas na área que eu gostava. Então, assim, dessa forma que eu tentei administrar um pouco a minha formação, tentei participar de algumas campanhas voluntárias de diabetes, para ter um pouco de experiência com o público, um pouquinho da vivência farmacêutica, fazer teste de diabetes, de interação com o paciente, mas eu gostava mesmo da área de alimentos e aí comecei a procurar estágios focados na área de alimentos. Então, meu primeiro estágio foi num laboratório de química e bioquímica de alimentos dentro da faculdade, por conta desse meu interesse. O que eu percebi é que eu não tinha nenhuma habilidade com laboratório, então esse estágio foi bem curto, o estágio durou só 4 meses e aí vi que a minha habilidade com laboratório era zero e aí comecei a procurar outras coisas. Então um segundo estágio que surgiu foi na área de visita médica, era como um propagandista, não era numa empresa de alimentos, era numa farmacêutica, por conta assim, como o primeiro estágio na área de alimentos que eu fiz era não remunerado, e na época que você está na graduação você quer começar a ganhar, então eu procurei esse estágio em indústria, né, para começar a ter um salário, foi esse estágio em visitação médica que eu consegui. Na época era como propagandista, eu tinha que visitar médicos. E aí também vi que a área de trabalho externo, trabalho na rua, no campo, não era muito minha praia. Foi quando eu comecei a procurar mais intensamente na área de alimentos e surgiu o estágio na Nestlé. Então na época era um estágio que se chamava Estágio em Normas Alimentares. Eu não sabia exatamente o que era, mas por ser uma empresa conhecida como a Nestlé, né, trabalha na área, focada na área de alimentos e tô até hoje lá. Você chegou a desenvolver iniciação científica, Pesquisa. tá incluso, participou de empresa júnior, por exemplo?
Na verdade, assim, o primeiro estágio que eu fiz era como um estágio de iniciação científica. Eu só não tinha um projeto específico meu, mas eu ajudava doutorandas, o pessoal do laboratório. E assim, era um estágio com previsão curta e se eu me adaptasse, se eu gostasse, a orientadora iria solicitar uma bolsa e dar um projeto, né? Por conta aí do meu interesse ou desinteresse pela área, não dando certo, eu acabei não me envolvendo tanto com a área de pesquisa. Foi isso que aconteceu. Partiu pro estágio, né? Parti para o estágio em indústria, que era algo que eu achei que tinha mais a ver comigo. E falando assim de participação em entidades, eu sempre tive interesse, mas por conta de me dedicar mais aos estudos e logo já me envolver com os estágios, acabei não me envolvendo tanto em entidades. Mas é algo que eu sinto falta. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, algo que eu faria, que eu vejo que a minha irmã, que faz farmácia hoje, super se envolve, participa de centro acadêmico, de jornada científica, algo que te dá uma vivência bacana, bagagem farmacêutica, né, bagagem de curso. Na faculdade só curso, estudar para disciplinas, isso não te traz tanta essa experiência. É algo que eu sinto falta de não ter feito. Fora o seu curso, você fez mais coisa na graduação? Você gosta de esporte? Você se preocupou? Cara, não fiz nada. Você Porque esporte mesmo, assim, eu fiz... é um curso de farmácia muito denso. É muito, eu estudava o dia inteiro. Eu estudava o dia inteiro e à noite eu vivia na biblioteca. Sabe uma pessoa nerd? Era eu. Então, assim, eu quase nem em festa, fim de semana eu ia para São João, ficar com a família. A vida acadêmica foi estudo 100% acadêmico. Exato, 100% foco na passar na faculdade. Assuntos regulatórios. O nome me assusta. Sobre o que se trata? Basicamente, nós, assuntos regulatórios, a gente tem que garantir que o produto que vai ser colocado para o consumidor, que vai ser colocado no ponto de venda, ele está de acordo com a legislação. Desde o desenvolvimento do produto, pensando no alimento, desde a formulação do alimento até a produção e a comercialização desse produto, tem que estar de acordo com as determinações legais, né? Com que a Anvisa, o Ministério da Agricultura, os órgãos reguladores estabelecem. E essas coisas também têm base em farmacopeia brasileira, você acaba tendo contato também. Porque pensando assim, nos alimentos, nosso trabalho começa com a análise da composição do alimento. Então, os ingredientes, os aditivos que ele possui, tudo isso está previsto na legislação. Então, a Anvisa define alguns aditivos que são seguros para uso em alimentos, em determinadas quantidades. Com a análise regulatória, eu tenho que garantir que a formulação do meu produto atende os critérios da legislação. Sua função mesmo, então, é mais dentro do escritório. Dentro do escritório, totalmente dentro do escritório. Tem análise de bancada. Você Não. recebe tudo isso direto do laboratório. A gente recebe da área de desenvolvimento. Então, a formulação a gente recebe num arquivo em Excel, dentro de um sistema. O trabalho é sentado no escritório, na frente do computador o dia inteiro. Né? Eventualmente, a gente pode ter alguma reunião com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa. Então, a gente tem uma interface, uma interação mais pessoal assim, com a autoridade sanitária para discutir algum assunto específico. Quando tem discussão referente à legislação, a gente faz reunião com as associações de alimentos, associações como a BIA, a BIAT, a gente se reúne junto com outras indústrias para defender algum ponto, para propor uma revisão das normas existentes e depois, posterior a isso, uma vez que a gente alinhou, entrou em consenso de alguma posição, a gente vai discutir com a autoridade. Então tem essa parte mais de interação pessoal também. A maior parte do tempo é dentro do escritório. A pessoa que vai trabalhar nessa área tem que gostar de trabalhar integralmente dentro do escritório, na frente do computador. Quantos de vocês são responsáveis por essa parte da Nestlé, no caso? Como a Nestlé é uma empresa muito grande, a área regulatória ela é um pouco dividida. Existe a área regulatória responsável pelos produtos de nutrição infantil, é uma área sensível, então que cuida das papinhas, das fórmulas infantis. Existe a área da Nestlé que cuida de Nestlé Health Science, são produtos para uso hospitalar. Tem a área de purina, também tem o seu regulatório específico da alimentação animal, que é totalmente separado e específico com as suas regulamentações próprias para esse tipo de produto. Tem a grande área corporativa que cuida dos outros produtos da Nestlé em geral, das categorias de chocolate, leite, sorvetes, biscoito, culinários, que é a área que eu trabalho hoje. E nós somos em 5 pessoas, com 2 estagiárias e mais gerentes da área. E lá a gente tem a oportunidade de trabalhar com categorias diferentes de produtos. Para cada categoria é um aprendizado novo. E assim, a gente tenta fazer rotation,
dentro da área, e isso vai enriquecendo o nosso conhecimento. Queria talvez compartilhar, né, que eu acho interessante da área. Quando a gente fala de legislação não é um negócio estático, né? Hoje o que está lá na legislação você tem que atender. Continuamente são publicadas mudanças na legislação e a gente tem que adequar. Tá? Do outro lado, né? Interesse, às vezes, da população pressiona por mudanças na legislação e isso impacta a gente. Então afeta o consumidor, né, que é a pessoa que final aí na linha, né, que vai ter o contato com o produto. E pós-graduação, que você chegou a estudar alguma coisa extracurricular, assim, depois da sua graduação mesmo, para que adequasse a área que você está trabalhando hoje? Logo que eu terminei a faculdade, né, sempre quis continuar estudando sempre, né, pensei se seria oportuno fazer pós em assuntos regulatórios. Quando eu decidi fazer minha pós-graduação, eu optei por não fazer em assuntos regulatórios porque é uma área muito específica. Então, quando você trabalha na área, o seu conhecimento é tão rico, não sei se realmente é necessário uma pós-graduação. Eu não critico, não condeno quem opta por fazer, porque eu acho que uma pós sempre complementa a formação. No meu caso, eu optei por fazer um curso em gestão de negócios e achei que uma pós em gestão de negócios poderia me dar uma visão melhor, uma noção de marketing, de finanças, de operações, que a minha formação em farmácia não me proporcionou, né? Então, minha formação era muito técnica, me deu uma bagagem ótima, que eu acho que contribui para eu exercer minha profissão hoje, mas eu senti a falta desse lado mais corporativo, mais business, né? Você fez o curso para que você pudesse avançar na sua carreira. Então, o que você almeja da sua carreira? Assim? Busco hoje uma experiência internacional e aí, um pouco mais a longo prazo, eu gostaria de gerir equipes, ser uma gestora, uma líder, inspirar pessoas e desenvolver pessoas na área de assuntos regulatórios, né? Transmitir um pouquinho do meu conhecimento e ajudar aí na formação de equipes. E para quem tem interesse de trabalhar na área corporativa como um todo, principalmente no cargo que você tem experiência, que você começou, qual é a dica que você dá para o pessoal que às vezes vai querer essa área a partir desse vídeo, talvez, né, do conhecimento, um pouco do seu depoimento, ou até já estava já em mente já fazer alguma coisa, né? Bom, para aqueles alunos de farmácia, de cursos afins, né, que tenham interesse na área regulatória, minha dica, minha recomendação é que busque saber sobre a área, vá atrás, converse com pessoas que já estão inseridas aí nas empresas e quando você conseguir um estágio na área, demonstre o máximo de interesse, seja curioso, questionador, se dedique de fato, né? Porque foi o que eu fiz quando eu comecei como estagiária, eu me empenhava bastante na área, dar o melhor de mim, fazer um trabalho de forma completa, mais do que as pessoas me pediam e acho que com isso você vai colher os frutos, né? Se você fizer um bom trabalho, a consequência é você ser efetivado e depois você constrói sua carreira aí na área. A gente queria agradecer a sua participação. Obrigada. É uma das primeiras entrevistadas que a gente está tendo no canal. Empresa de peso, uma empresa que muita gente quer trabalhar. Muito obrigado mesmo. Sua colaboração foi muito rica pra gente. E fiquem ligados aí, pessoal. Em breve vai ter mais. Obrigado. Obrigada pelo convite. E aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que faz farmácia ou com amigos ainda que não escolheram sua profissão. Principalmente aqueles que querem conhecer um pouquinho melhor de alguns cargos da Nestlé, como o da Mariana. Bom, a gente se vê no próximo vídeo.